Estamos aqui para mais uma vez compartilhar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nós recebemos nesta manhã a presença do Rapping Hood, um cantor de rap de renome nacional e agora internacional, como nós temos ouvido na entrevista dele. E eu tenho certeza que assim como Deus tem operado na vida do Rapping Hood, na vida de tantos outros homens e mulheres do meio artístico, do nosso país e fora do país, eu tenho certeza que Deus está operando na tua vida. Não importa o seu trabalho, a sua profissão, a sua idade, a sua história de vida, é momento de abrir o coração. Estamos ainda nos primeiros dias do ano de 2012 e com certeza que Deus tem um projeto novo para a tua vida, para a tua família, um projeto de vitória. Por isso, abre o teu coração, abre a tua mente, não importa a tua religião, não importa a tua igreja, não importa a tua história, o seu passado, o que importa é que neste momento, você está aqui, diante de Deus, diante desse aparelho de TV, para ouvir uma palavra que vai mudar a tua vida, que vai te abençoar, que vai te fortalecer, que vai te capacitar a viver uma vida de realizações, uma vida de êxito, uma vida de mudanças, uma vida que Deus preparou para a tua vida e para a tua família. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre uma passagem. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 14, versículo 14 em diante, diz assim: saindo Jesus, viu uma grande multidão e, possuído de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhe vós de comer. Queridos, esta passagem, esse texto que nós lemos, esses dois versículos, está numa passagem que Deus, através de Jesus Cristo, que é Deus, operou um milagre, o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e alimentou uma grande multidão. Ora, nós vemos aqui uma situação muito interessante. Antes de Jesus operar o milagre da multiplicação dos pães, a gente precisa ver em que contexto eles estavam vivendo. Qual era o contexto daquela situação, daquela circunstância? Muitas vezes nós achamos que Deus só vai operar um milagre, que Deus apenas vai cuidar de nós, vai provisionar aquilo que nós precisamos, quando as situações estão favoráveis, estão indo ao nosso favor. Mas, biblicamente, a gente percebe que isso não corresponde à realidade. Ora, a Bíblia diz que Jesus, após ter curado os enfermos, após ter libertado os cativos, os endemoniados e feito tantas maravilhas, sinais e prodígios, ele estava em um lugar deserto com os seus discípulos e a multidão acompanhou Jesus. A Bíblia diz que chegada a tarde, olha só o quadro que estava desenhado em volta de Jesus e em volta daquela multidão. Eles estavam em um lugar desértico, eles estavam em um lugar que já estava anoitecendo, já estava ficando tarde, a hora já era avançada, e eles não tinham o que comer. Humanamente falando, os discípulos e Jesus não tinham o que dar para a multidão se alimentar. Naquele lugar estavam homens e mulheres. A Bíblia diz que haviam mais de 5.000 pessoas, fora homens e mulheres. Veja a grande multidão que estava naquele lugar, que precisava de alimento, que precisava se alimentar. A Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos e falou: dai-lhes de comer. Opa! Mas os discípulos haviam dito que o lugar é deserto. O lugar é deserto e a hora avançada. Queridos, entenda bem, quando Deus quer operar um milagre, não importa o lugar onde nós estejamos naquele momento, não importa o que nós estamos vivendo, não importam as circunstâncias que estão ao nosso redor, se elas são favoráveis ou não. Quando Jesus operou o milagre aqui, a situação era adversa, não era favorável para aquelas pessoas, para a multidão. Eu quero lembrar-lhes, o lugar era deserto, não havia estabelecimentos comerciais, eles não tinham recursos financeiros suficientes. A Bíblia diz no Evangelho de João, na mesma passagem, diz que 200 denários não eram suficientes para comprar pão para alimentar aquela multidão. O que eram 200 denários? Vamos trazer para a nossa época. Um denário correspondia aproximadamente ao salário de um trabalhador, um dia de trabalho.
Ou seja, 200 denários significavam 200 dias de trabalho. Queridos, entenda bem, se nós trabalharmos 20 dias por mês, significa 200 denários, o salário de 10 meses de um trabalhador. Se nós tivermos como referência aproximadamente R$1.000 de salário, mais ou menos, imagine só, nós temos um valor de mais de R$10.000. Comprando de pão não seriam suficientes para alimentar aquela multidão. E a Bíblia diz que Jesus falou, dá-lhes de comer. Os discípulos olharam e falaram, nós não temos condições de dar. Mas havia no coração de Jesus a predisposição, o desejo de operar milagres para suprir a necessidade daquela multidão. E há no coração de Deus hoje o desejo e a predisposição de operar um milagre na tua vida, na tua família, independentemente da situação em que você está vivendo. Não importa se você está vivendo no deserto, o teu lugar seja um deserto, o lugar que você esteja agora. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja ganhando pouco, talvez você esteja com uma notificação de despejo sobre a tua vida, sobre a tua família, talvez você esteja debaixo de uma ameaça de falência, talvez os teus negócios estejam indo de mal a pior, talvez você, ao olhar para você mesmo, você não encontre saída ou perspectiva de êxito, de sucesso ou de vitória. Não importa a situação em que você esteja agora, a tua família esteja, o importante é que Deus está disposto a operar um milagre na tua vida, na tua família. A situação era adversa, a situação era contrária para aquela multidão, para os discípulos que ali estavam também, mas o Senhor Jesus estava lá, e onde Jesus está, há a possibilidade de que se opere milagre, há a possibilidade de viver um tempo de milagres, de provisionamento dos céus para as nossas vidas. A Bíblia diz que os discípulos estavam como que em dúvida, como muitas vezes nós nos encontramos. Será que eu vou sair dessa? Será que eu vou superar essa situação? Será que eu vou conseguir sair dessa situação difícil? Será que Deus vai cuidar de mim? Ora, veja bem, o que precisava aquelas pessoas fazer, o que precisavam fazer é o que nós precisamos fazer hoje. E eu quero falar para você que está me assistindo hoje, aqui neste programa, duas coisas que nós precisamos fazer para que a gente viva o milagre de Deus. Duas coisas apenas. Primeira coisa que nós precisamos fazer, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Jesus falou, vamos dar de comer, deem de comer a eles. E eles falaram, Senhor, não tem condições, Senhor, nós não temos senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou, traze-os aqui. E a Bíblia diz que Jesus falou para os seus discípulos, mande que eles se assentem na relva verde. Mas como relva verde, se eles estavam no deserto? Deixe-me dizer uma coisa, ainda que você esteja no deserto, o Senhor fará brotar relva verde para que você se assente. O que significa essa relva verde? É um tempo de descanso, é um tempo de refrigério no meio do deserto, é um tempo que nós temos que esperar para que o milagre de Deus aconteça em nossas vidas, para que o milagre de Deus aconteça na tua vida e na tua família. Deus está preparando um tempo, um lugar de relva verde para a tua vida, para que você espere o milagre do Senhor acontecer na tua vida e na tua família. Não importa qual a natureza do milagre que você precisa, creia, obedeça. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse, manda eles assentar, que eles se assentem na relva verde, que eles se assentem agora e esperem. O que eles tiveram que fazer? Obedecer. Nós temos que obedecer a Deus. A Bíblia diz, queridos, em Deuteronômio capítulo 28, que quando nós ouvirmos atentamente a voz do Senhor nosso Deus e o obedecermos, as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Se você obedecer a Deus, se você obedecer a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor virão sobre a tua vida e te alcançarão. Você viverá milagres de Deus se você aprender a obedecer a Deus. Obedecer a Deus, não uma religião, não uma igreja, não o princípio do pastor Araújo ou de qualquer outro pastor, mas quando você aprender a obedecer a Deus, quando você ouvir a voz de Deus. Quando eu venho neste programa de televisão para ensinar você sobre a palavra de Deus, e tantos outros pastores têm ensinado a palavra de Deus através das emissoras de rádio, de TV, através dos cultos, das pregações, quando você ouve a palavra de Deus, você não está ouvindo o ensino do pastor, mas você está ouvindo o ensino de Deus, você está ouvindo a voz de Deus, e a voz de Deus faz a diferença em nossas vidas, quando nós a escutamos, quando nós a
ouvimos e, sobretudo, quando nós a praticamos. A Bíblia diz no livro de Tiago que nós devemos ser não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Por isso, hoje eu quero ensinar para que você espere, para que você viva, para que você desfrute dos milagres de Deus e da provisão de Deus, independentemente da situação. Você tem que aprender a obedecer. Primeiro passo, obedeça a Deus. Ouça a voz de Deus. Não importa a tua idade, você que está me assistindo. Não importa o teu passado, repito. Não importa os seus erros, os seus acertos. Você pode hoje tomar uma decisão. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Ainda que isso me custe alguma coisa, né? Eu me lembro de uma passagem que o salmista Davi ele disse: eu não vou oferecer ao Senhor aquilo que não me custe nada. É verdade que vai custar algo a você. Abrir mão do mundo. Abrir mão das coisas que desagradam ao Senhor, abrir mão talvez da bebida, das drogas, abrir mão das más companhias. Eu me lembro que meu pai, que já partiu para o Senhor, que já faleceu, ele dizia: olha, as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você tem andado? Talvez você tenha que abrir mão das más companhias, de pessoas que te influenciem de forma negativa, que te prejudiquem através de suas companhias. E não é fácil abrir mão dos lugares que a gente frequenta, das coisas que a gente faz e que temporariamente nos trazem satisfação, nos trazem um determinado prazer. Hoje você é convidado e você tem a oportunidade de obedecer a Deus, de tomar essa decisão. Ainda que você esteja no deserto, para que você viva os milagres de Deus, você deve obedecer a Deus. Este é o primeiro passo que você pode dar hoje. Ouvir a voz de Deus, cumprir a palavra do Senhor, adotar os princípios de Deus para a tua vida e para a tua família. Você sabe o que ofende o coração de Deus. Você sabe o que entristece Deus. Por que você não toma essa decisão agora? Você pode nesta manhã. Talvez você esteja em um hospital, talvez você esteja em casa sozinho agora, talvez você tenha sido abandonado pela esposa ou pelo esposo, talvez você esteja vivendo um momento de fracasso na tua vida financeira, talvez os credores estejam batendo a porta aí, da tua casa, talvez você só receba correspondências de cobranças. Não importa a situação em que você esteja, você pode hoje dar o primeiro passo. Você pode hoje caminhar em direção à vontade de Deus. A primeira decisão, hoje, eu só vou falar isso para você hoje. O primeiro passo para que você viva os milagres de Deus, a provisão de Deus, você deve obedecer ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus ordenou que eles se assentassem. Puxa vida, se assentar naquele lugar desértico, eles queriam comer. Eles precisavam, parece loucura isso. Há momentos que parece loucura. Como eu vou me assentar? Como eu vou esperar em Deus? Como? Onde eu vou buscar paciência? Em Deus você pode ter paciência. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar significa submeter-se a Deus. Entregar significa confiar em Deus. Então, obedeça a Deus nessa manhã. Obedeça a Deus. Faça um pacto com Deus nesta manhã. A partir de hoje, Senhor, eu vou te obedecer. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou ler a tua palavra. E conhecendo a tua vontade, Pai, eu vou cumpri-la. Porque eu quero, Deus, viver um tempo de provisão. Um tempo de suprimento neste ano de 2012, em cada dia deste ano, em cada mês deste ano, Deus, eu quero viver os teus milagres. Aonde você estiver, eu vou orar por você hoje. Hoje é apenas o primeiro passo para que você viva os milagres de Deus. Jesus operou milagre naquele dia e Ele vai operar milagre nestes dias também, porque Jesus Cristo é o mesmo hoje. Ele foi ontem e será para sempre. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você que está me assistindo. Eu quero orar por você, homem, por você, mulher, por você, jovem. Por você que está aí no leito de hospital, por você que está num presídio, talvez você esteja na Fundação Casa, não importa onde você esteja, não importa a tua idade, Deus vai te visitar agora, mas a decisão é tua, você é livre para decidir. Ou você quer obedecer a Deus e você quer viver os milagres de Deus, ou você vai continuar vivendo desse mesmo jeito. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. E o Deus a quem nós anunciamos, o Deus que enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz por você, Ele vai visitar você agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que estão me assistindo, Pai. Senhor Deus, assim como o Senhor operou um milagre tremendo da multiplicação, eu te peço, Pai, opera um milagre agora, Pai, na vida daqueles que estão me assistindo neste momento, Deus. Deus querido, há muitas pessoas que nesse instante, neste momento, estão tomando a decisão de te obedecerem, Pai, de ouvirem a tua voz. Senhor Jesus, querido Mestre, Salvador amado, o Senhor que ordenou que eles se assentassem,
Oh Deus, e eles ouviram a tua voz, aqueles que se assentaram e ouviram a tua voz, viveram um momento de milagre, de provisão, da multiplicação. Senhor, eu te peço que visita agora estes lares, essas famílias, Senhor. Oh Deus, essas casas que estão passando por momentos difíceis. Há muitas pessoas, Senhor, me assistindo, que estão vivendo no deserto, Pai. Estão vivendo um momento de sequidão, de esterilidade, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, visita agora as mulheres, os homens, os casais, as famílias. Visita agora, Senhor, os presos. Visita agora os enfermos, Pai. Visita os menores que estão na Fundação Casa. Visita, ó Deus, em nome de Jesus, os idosos que estão em asilo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que